Glória a Deus. Queridos, eu queria refletir com você hoje à noite sobre diante de uma grande tarefa. Todos nós temos a consciência da necessidade de nós nos prepararmos para nós sermos bem-sucedidos em algumas questões. Tem algumas áreas, algumas situações, algumas circunstâncias, que todos nós temos essa consciência da necessidade de preparo para que a gente seja bem-sucedido. Por exemplo, se você vai fazer um concurso, você tem consciência de que os que estiverem melhor preparados, com certeza, vão ser os melhores classificados. Por mais que você diga, pastor, mas tem a questão do chute, né? Muito difícil alguém estar entre os primeiros no chute, né? Se você vai fazer uma prova na escola, seja na escola ou na faculdade, você entende que você precisa estar preparado se você quiser ser bem-sucedido. Quando a gente olha para o esporte, a gente não tem dificuldade de entender que a equipe que tiver melhor preparada, e aí no esporte às vezes nós temos a questão das zebras, né? Que não existe nos concursos, mas no geral, na regra, quem tiver melhor preparado vai vencer. Só que existem algumas áreas que parece que a gente não tem consciência de que também é necessário o preparo para que a gente possa ser bem-sucedido, para que a gente possa ter êxito. Mas, sim, parece que nem todos temos consciência da necessidade de nós nos prepararmos para alguns outros desafios. Por exemplo, é muito raro a gente encontrar casais que se preparem para casar. Se eu perguntasse aqui quantos dos casais que nós temos aqui se prepararam para casar. Eu não estou falando de preparar a festa não, porque a festa ninguém esquece de preparar. Eu estou falando de um preparo que vai desde antes da escolha até a preparação de como vai ser após o casamento. De saber como que é um casamento, né? O que vai mudar na minha vida como homem ou como mulher a partir do casamento, que responsabilidades vão estar sobre mim, quais são as minhas obrigações ou responsabilidades como mãe, como esposa e como mulher. Pastor, mas ser esposa e mulher não é a mesma coisa? Não, são papéis diferentes. Quais são as minhas responsabilidades como pai, como esposo ou como homem? A gente percebe que não há essa consciência sobre a necessidade de eu me preparar para algo tão importante, que é o casamento. Não há também, parece que não há uma consciência sobre a importância de eu me preparar para os desafios que a vida cristã vai me trazer. Porque a partir do momento que eu decido ser cristão, que eu decido ser um seguidor de Cristo, a vida cristã por si só, ela vai me trazer desafios que eu não viveria se eu não fosse um seguidor de Cristo. E aí a gente entra num casamento, porque a vida cristã nada mais é do que um casamento com Cristo, sem eu me preparar. E aí não só entro, mas como eu quero continuar vivendo essa vida cristã, os desafios da vida cristã, sem uma preparação. Todos os dias nós temos coisas a fazer, sim ou não? Todos os dias. Quando a gente está bem, há muita coisa pela frente para a gente fazer. E quando a gente está naquela correria de ter que dar conta de tantas tarefas, de tantas responsabilidades, às vezes a gente chega até a se perguntar assim, será que vai ter um dia que eu vou poder fazer igual aquele louco insensato da Bíblia, que o problema não é que ele ia parar e descansar. O problema é que ele tinha se preocupado só com as questões materiais. Mas a gente fica, às vezes a gente se pergunta, será que vai chegar o dia que eu vou poder descansar? Que eu vou parar, passar um tempo, né, de descanso, me livrar de tantas tarefas?
Só que quase sempre, quando a gente é igual aluno, né? Quando a gente está estudando, a gente fica doido que cheguem as férias, né? Só que aí a gente entra de férias e aí passa um mês, aí quando estende um pouco mais de um mês, a gente já fica doido que a aula volte, porque a gente já está meio que cansado de não fazer nada. No final da história, a gente chega quase sempre à conclusão de que é melhor ter muito para fazer do que nada para fazer. A gente tem acompanhado alguns casos, principalmente dentro do militarismo, onde há uma necessidade de dedicação exclusiva. Lá no Corpo de Bombeiros a gente tem acompanhado alguns casos de pessoas que passaram a vida inteira fazendo uma única coisa, ser bombeiro, por exemplo, e daqui a pouco eles vão para a reserva, ou seja, hoje, um exemplo, ele tira o último serviço, amanhã ele já não tem mais nada para fazer. E não são raros os casos de depressão, de alcoolismo e outras questões que advêm dessa situação de repente você se vê sem fazer nada. Às vezes a gente reclama que tem muita coisa para fazer, mas quando a gente está em casa sem fazer nada, uma vez eu viajei, mas nós fomos para o Rio, e aí a gente naquela ânsia, cansado daquele ativismo, olha, vamos ficar 20 dias. Misericórdia, meu. Quando deu 12 dias, a gente olhava um para a cara do outro assim, rapaz, vamos embora. Ir para a praia já não tinha mais graça, sabe? Para shopping, para mim, nunca teve, né? Mas até para a Ana já não tinha mais graça, você vê como é que estava o nível, né? Nem o shopping já não tinha mais tanta graça para ela. E a gente foi ver os preços das passagens, aí nós ficamos mais tristes ainda, porque não tinha como voltar antes, porque era um absurdo para você antecipar, e foram talvez os 9 dias mais longos da nossa vida, porque a gente já estava angustiado de não fazer nada. Então, a gente, todo dia tem coisas para fazer. Algumas tarefas que a gente faz no dia a dia, independente se na nossa vida cristã, ou na nossa vida doméstica, na nossa vida pessoal, tem algumas tarefas que elas não nos desafiam. São tarefas que a gente está acostumado, e aí a gente vai desenrolando, vai fazendo, uma ou outra, vai resolvendo, como se fosse, sabe assim, peça de um dominó que você está acostumado, e você vai organizando, vai resolvendo, vai tomando decisões, vai encaminhando. São questões naturais que não nos desafiam. Na nossa vida cristã também é assim. A gente começa a viver a vida cristã e a gente tem uma rotina. E tem algumas coisas na nossa vida cristã que não nos desafia, que a gente resolve tranquilamente. Só que de repente chega um momento que se coloca diante de nós uma tarefa que nos faz tremer na base. Às vezes se coloca diante de nós um desafio, seja ele através de um projeto, de um ministério, ou seja através muitas vezes de uma luta, de uma dificuldade, de uma tribulação. Mas o fato é que muitas vezes chega um momento que se coloca diante de nós algumas tarefas, alguns desafios que nos fazem tremer. Parece uma montanha difícil de escalar, sabe, parece assim uma serra difícil de subir, cheia de curvas perigosas, cheio de armadilhas, e a gente acaba tremendo. E muitas vezes a gente pensa até mesmo em desistir, a gente pensa em não enfrentar, só que às vezes a gente não tem a opção de decidir entre enfrentar ou não. Às vezes são situações que se estabelecem diante de nós, e a perna treme, e você diz, e agora? Como é que eu vou enfrentar essa situação? E é bom, querido, a gente ter tarefas que nos façam tremer. É bom se colocar diante de nós situações que nos tiram da nossa zona de conforto. Situações que domesticam o nosso orgulho. O que é isso, pastor? Situações que colocam sob controle o nosso orgulho, a nossa vaidade. São situações, sabe, que enfrentam muitas vezes o nosso medo, que nós nunca tivemos coragem de enfrentar, e de repente nós somos colocados diante de situações que o nosso medo é confrontado e é enfrentado. Elas permitem, esse tipo de situações que nos desafiam, elas permitem a gente ir além do que a gente imaginava que poderia ir. Elas, na verdade, revelam o melhor de nós, que muitas vezes, pela acomodação,
Muitas vezes, por estarmos acostumados a resolver problemas no nível, a enfrentar situações num determinado nível, nem nós sabíamos que nós tínhamos algo melhor. Mas que essas situações, essas tarefas mais difíceis, acabam tirando de nós o nosso melhor, o melhor daquilo que somos. E quando nós estamos diante dessas situações, dessas tarefas, quando nós estamos diante delas, o otimismo por si só não é suficiente. O otimismo por si só ele não é suficiente, embora ele tenha um grande valor, mas numa situação difícil, numa tarefa difícil, o otimismo por si só, ele não somente não é suficiente, como ele é perigoso. Ele é muito perigoso. Tem pessoas que querido, eu tenho muita dificuldade de assimilar, sabe, de crer, eu não sei qual é a palavra certa, mas de lidar com os jargões cristãos, com os jargões evangélicos. Porque às vezes, diante de uma situação difícil, a gente ouve uma palavra de otimismo que não só não resolve o problema, como é perigosa. Por exemplo, não, vai dar tudo certo. Você está às vezes com um problema enorme diante de você, uma situação difícil de resolver, uma situação difícil de enfrentar, e aí chega alguém e diz, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Como eu disse, o otimismo ele é importante, mas ele não é suficiente e ainda se torna perigoso, porque às vezes o fato de eu simplesmente achar que vai tudo certo, isso me impede de tomar atitudes que levariam à solução do problema. E o simples fato de eu achar que vai dar tudo certo, não quer dizer que vai dar tudo certo. Eu tenho muita dificuldade de lidar com esses jargões. Por exemplo, às vezes a pessoa coloca num carro, comprou um carro, me perdoe, nada pessoal, qualquer semelhança será mera coincidência. Deus é fiel. Deus é fiel. Se eu comprar um carro, Deus é fiel. Se eu viver a minha vida inteira andando a pé, Deus vai continuar sendo fiel. Deus vai continuar sendo fiel. Se eu quiser botar ali para declarar que Deus é fiel em qualquer circunstância, tudo bem. Agora, pelo fato, Deus é fiel porque me deu um carro. Deus é fiel porque Deus curou. E se Deus não curar, Ele deixa de ser fiel? Então tem alguns jargões que eles por si só não resolvem o nosso problema. O otimismo ele é importante, mas há necessidade, diante das difíceis tarefas, diante das circunstâncias difíceis, é necessário algo mais do que o otimismo para você vencer. São necessárias atitudes que se você não tiver, você não vai vencer. O otimismo ele tem seu grande valor. Achar que algo vai dar certo não fará com que dê certo. E ainda pode nos levar ao comodismo. Nós precisamos de atitudes. Precisamos de atitudes. Diante de uma grande tarefa a executar, nós precisamos estar preparados. E é aí que eu quero entrar com você. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos, sabe, de maneira real, queridos. Nós precisamos nos conhecer. Você precisa saber quem você é, de maneira real. Porque muitas vezes nós aparentamos ser alguém forte. Muitas vezes nós achamos que somos, mas nós não somos. Quando surge diante de nós algumas situações, nós descobrimos quem realmente nós somos. Nós precisamos nos conhecer de maneira bem real, para a gente não enganar nós mesmos, para a gente não viver enganando a nós mesmos. O nosso despreparo, seja ele físico, emocional, espiritual, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. A nossa falta de preparo, ela não nos impede de realizar ou de fazer ou de tentar algo. Mas a falta de preparo, ela nos impede de nos tornar vencedores e bem-sucedidos. Por exemplo, o fato de você estar despreparado
para fazer um concurso impede você de fazer o concurso, sim ou não? Não. Mas vai impedir você de passar. Vai impedir. A falta de preparo, ela nos impede de não nos impede de realizar, mas ela nos impede, ela determina o resultado daquilo que nós vamos fazer. Se vamos ter sucesso ou não. E nós precisamos de tempo para nos preparar. Nós precisamos ter consciência que nós precisamos estar preparados em tudo aquilo que nós vamos fazer. Não é só quando eu vou fazer um concurso, não é só quando eu vou fazer uma prova, mas nós precisamos estar preparados para conduzir uma família, nós precisamos estar preparados para ser um esposo, para ser uma esposa, para ser um esposo e uma esposa cristã, mais preparado ainda, nós precisamos estar preparados para sermos servos, para sermos seguidores de Cristo, nós precisamos estar preparados. Porque sem preparo, nós não vamos ter sucesso. Nem mesmo na nossa vida cristã. E não adianta você ir para o Facebook e colocar lá que Deus está no controle, que isso não vai resolver o seu problema. Não adianta. Mas o preparo sim. Um atleta, você acha que um atleta, ele vence pelo simples fato dele desejar vencer, sim ou não? Você acha que numa corrida, todos aqueles atletas que estão ali, eles não desejam vencer? É lógico que desejam. Ninguém vence só porque quer vencer. Vence quando está preparado. Vence quem está preparado. Pode chegar, você tem lá, vai lá fazer uma corrida lá, e você coloca 5 pessoas, desses 5, um se preparou durante um ano, os outros 4 não se prepararam. Só comeram, beberam e dormiram. Aí você bota lá uma maratona diante deles. Aí você chega para aquele que nos prepararam. Olha, vai na fé. Vai dar tudo certo. Olha, fica tranquilo. Relaxa, você vai ganhar. Aí ele, não vai mesmo, eu quero ganhar. Você acha que ele vai ganhar do que se preparou? Vai ganhar o quê? Experiência. Não vai, querido. Ah, naquela hora, aquela palavra de ânimo, aquela palavra de otimismo ajudou? Ajudou. Ajudou. Eu tenho certeza que ele recebeu, ele ficou mais motivado, ele ficou mais empolgado, mas na hora que ele começou a correr, que o oxigênio começou a faltar, não teve palavra de otimismo que desse jeito, e ele ficou pelo meio do caminho. Não adianta. O otimismo, ele ajuda. Se você tiver 5 pessoas no mesmo nível de preparo, o otimismo, ele pode fazer a diferença. O que tiver mais motivado. Por que hoje os clubes vão para uma final, os grandes clubes profissionais, eles levam profissionais no vestiário, minutos antes da partida, eles pegam cartas escritas pelos familiares, pegam foto dos filhos, pregam no vestiário, e o cara chega lá para trocar o uniforme, ele vê a foto do filho, vê a carta do filho, a carta da esposa, aquilo dá um gás a mais, ele vai... Mas para chegar ali, eles treinaram, e para vencer dentro de campo, se eles não tiverem treinado, aquilo por si só não vai ser suficiente. A primeira coisa que eu quero que você entenda hoje à noite é que você só vai ser um vencedor naquilo que você se preparar. Se você não se preparar, querido, as mensagens motivacionais, elas até vão elevar um pouco a tua autoestima. Vão até te dar um pouquinho de arrepio ainda. Mas você não vai vencer. O preparo, ele é tão importante que Deus não dispensa isso. Deus não dispensa o preparo. Você quer ver eu ficar em crise? Eu ouvi alguém dizer que eu não preciso me preparar para vir pregar, que eu vou abrir a Bíblia e o Espírito Santo vai falar. A Bíblia não fala disso. Se eu for pego num momento de surpresa, num momento que eu não tive a oportunidade de me preparar, Deus vai usar, Deus usa quem Ele quer, na hora que quer, do jeito que Ele quer. Mas isso não quer dizer que eu, como pastor de uma igreja, que eu sei que eu vou pregar no domingo, que eu não tenho que me preparar. Eu tenho que estar preparado para qualquer momento, mas exige momentos especiais que requerem uma preparação melhor. Deus não abre mão do preparo, até mesmo quando Ele quer fazer milagres. Deus, a Bíblia diz que Ele nos prepara, Ele nos treina para as batalhas. Se nós temos algo grande para realizar, nós precisamos nos preparar. Se você tem um projeto de que a sua família vá longe, você precisa se preparar
como esposo, como esposa, como mãe, como pai, como homem, como mulher. Se você tem um projeto de que a sua vida cristã vá longe, seja bem-sucedida, e entenda por bem-sucedida, se tornar alguém como Paulo, que vai chegar no final da sua carreira, dizer: combati o bom combate, guardei a minha carreira, completei a minha carreira e guardei a fé, e vou receber a coroa da vitória. Se você quer trilhar esse caminho até a eternidade, você precisa ser preparado. Olha o que a Bíblia diz acerca de preparo. Amós 4,12. Por isso ainda os castigarei, ó Israel. E porque eu farei isso com você, ou seja, porque eu vou castigar você, prepara-se para encontrar com o teu Deus. Amós 4,12. Deus diz: eu vou trazer um tempo difícil sobre você, Israel. Te prepara para te encontrar com teu Deus. Você tem que estar preparado. Para encontrar com Deus, nós temos que estar preparados. Para nos relacionar, para mim conseguir ter contato com Deus, para mim ter intimidade com Deus, eu tenho que me preparar. Olha o que diz 2 Timóteo 4,2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Esteja preparado. Você já pensou um piloto de avião sem estar preparado? Precisa ser de avião não, né? Basta ser de bicicleta para fazer algum estrago. Você já pensou um médico sem ter o preparo adequado? Você já pensou um pastor sem ter o preparo adequado? Eu vou lhe dar 2 exemplos. Um, talvez há 10 anos atrás, em Tarauacá, uma comunidade no interior, o pai matou os filhos, orientado, sacrificou os filhos, orientado pelo seu pastor, pelo seu líder religioso. Se você for lá no Google e digitar lá, ainda vai aparecer. Eu acho que 10 anos atrás, mais ou menos. 3 ou 4 anos atrás, notícia, matéria de Fantástico, um pastor no Espírito Santo, ele estava passando o rodo na mulherada casada da igreja, porque ele dizia, ele pegou o texto bíblico onde falava lá que o pastor, a mulher e tal, e tinha um momento do texto que ele dizia, e é adúltera, e ele interpretava como adultera. Então, pelo texto, da maneira que ele lia da maneira errada, dizia que a mulher tinha que adulterar, e era bíblico. E aí isso foi matéria de Fantástico. Se você for para a internet ainda hoje, botar lá, vai estar lá. Falta de preparo. Você imagina um cristão despreparado. Deus diz nesse texto de Amós, ele diz: eu vou trazer castigo sobre vocês, eu vou trazer um tempo difícil. Se prepara. O grande problema é que nós queremos nos preparar no meio da competição. Não é? A gente quer se preparar quando o tempo difícil chega. A gente quer se preparar quando chega o problema. A gente não quer se preparar antes, para quando chegar eu já estar preparado, não. Teve uns jovens aqui da igreja no último concurso do bombeiro. Começaram a fazer o cursinho. Quando chegou uns 15 dias antes, pastor, vamos dar umas dicas para a gente de natação. Eu falei, você sabe nadar? Ele disse, não, mas eu vou aprender. Eu digo, tá bom, vai dar tempo. Pode ter certeza. Teste físico. Quer se preparar depois, quando já está no meio da prova. Deixa para se preparar depois que está no meio da tribulação. E aí muitas vezes não dá tempo. Olha o que diz 1 Pedro 3, a partir do versículo 4. 1 Pedro 3, deixa eu ver aqui, versículo 4, versículo 15. Digitei errado aqui. Abre aí. 1 Pedro, capítulo 3. Deixa eu só confirmar o versículo aqui. Versículo 15.
1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Diz: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. A pessoa chega para você: por que tu é crente? Por que tu espera que Jesus vai voltar? Por que tu serve a Cristo? O que Cristo fez? Por que você não vai? Se eu perguntar para você aqui, por que você não vai para o inferno? Se você morrer hoje, você vai para o céu? Eu vou. Por quê? Você está preparado para responder? A razão da sua fé? A razão da sua esperança? Nós devemos estar preparados para defender a nossa fé. Nós devemos estar preparados na palavra, como diz 2 Timóteo, o texto anterior que nós lemos, a tempo e fora de tempo, para quê? Para pregar a palavra. Isso aqui não é para pastores, não. Porque a missão de levar o evangelho, a missão de fazer discípulos, a missão de levar o evangelho ao mundo inteiro, a toda a humanidade, não é só de pastores, é da igreja de Cristo. Então eu como cristão, eu preciso estar preparado. O último texto que eu quero ler é Efésios 6, a partir do versículo 11. Efésios 6, de 11 a 17. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse texto fala de preparo. Preparo. Quando ele diz, fortalecei-vos no Senhor, ele está falando, se prepare. Quando ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, ele está dizendo, se prepare. Quando ele diz, pegue a espada do Espírito, a couraça da justiça, ele está dizendo, se prepare, porque a luta não é fácil. Ele está falando aqui da luta espiritual especificamente. Do que nós, como cristãos, essa luta aqui, querido, não existe para quem está no mundo, não. Isso aqui são desafios que a vida cristã nos traz a partir do momento que você decide ser um seguidor. Porque o diabo ele não vai se preocupar com quem já pertence a ele. Ele quer tirar aqueles a quem ele perdeu. E ele diz aqui, ele fala de preparo. Como cristãos, nós precisamos estar preparados, porque diante de nós está uma grande tarefa. Diante de nós está uma das maiores missões, que é o quê? Que é resgatar, conquistar, tomar vidas que estão nas mãos do diabo. Diante de nós, todos os dias, está a luta contra o pecado. Todos os dias. Todo dia vem a tentação. Como diz o Tales, que está na Bíblia. Todo dia o pecado vem. Todo dia a tentação vem. E o que faz a diferença de quem cai em tentação e quem não cai, não é o fato de que um é tentado e o outro não é tentado, não. É o fato de que um vence a tentação e o outro não vence. E o fato de um vencer e o outro não vencer, não é que um é melhor do que o outro no sentido de mais amado por Deus ou não. É porque ele está mais preparado para viver a sua vida cristã. Tentar viver uma vida cristã sem se preparar para enfrentar o pecado é suicídio espiritual. Porque você vai cair. Você vai morrer. É necessário estar preparado. Esse texto de Efésios, ele diz com o que nós vamos estar lidando. Seja na nossa vida cristã, no nosso dia a dia, como cristãos, de vencer as tentações, de vencer o pecado, de vencer as dificuldades que surgem diante de nós. Seja também na luta e na batalha para ganhar novas pessoas. Ele diz aqui, nós estamos lidando com principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade, dardos inflamados do maligno. Tudo isso nós temos que enfrentar, querido.
Está aqui no texto de Efésios. Quando ele manda o povo se fortalecer no Senhor e na força do poder de Deus, ele diz para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Para quê? Mais na frente ele vai dizer: sejam cingidos, estáis pois firmes, tendo cingido, tomando o escudo da fé, tomai também o capacete da salvação, que é a palavra de Deus. Tudo isso ele diz para quê? Para você lutar contra toda essa potestade, principados, hostes celestiais, que estão ali para impedir a mim e a você de sermos bem-sucedidos na nossa vida cristã. E se você não for um cristão preparado, você vai ser derrotado. O que mais tem derrotado pessoas dentro das igrejas não é o diabo. Porque se você se preparar, como ele diz aqui, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, o diabo não vai ter poder nenhum sobre a sua vida, ele não vai ganhar uma sobre você. Nenhuma. Mas nós precisamos estar preparados. Se nós temos algo grande para fazer, se queremos ser vitoriosos sobre as lutas, sobre as dificuldades, sobre o pecado, sobre o diabo, nós precisamos estar preparados, querido. Precisamos estar preparados. A Bíblia conta a parábola das 10 virgens. E elas estavam esperando a volta do Senhor, do seu Senhor. E a Bíblia diz que 5 delas estavam preparadas. O que era preparada? Seu azeitezinho lá na sua lamparina e não deixava apagar. De repente acabou o azeite de algumas, elas saíram para comprar. Quando elas voltaram, o mestre tinha voltado e já tinha levado, e elas ficaram, porque não estavam preparadas. Não tem como viver uma vida cristã bem-sucedida sem ser um cristão bem preparado. Seus jargões, as palavras de motivação, diante de uma grande tarefa, diante de uma grande luta, elas não são suficientes, embora nos ajudem, mas não são suficientes. Se você não estiver preparado, você vai sucumbir diante de uma grande tribulação, de uma grande tarefa, de um grande desafio. Se você não se preparar, você não vai conseguir tirar ninguém das mãos do diabo. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos de preparo. Deus, ele não abre mão disso. Em vários momentos nós encontramos na Bíblia Deus dizendo que ele preparava o seu povo para as batalhas. E a grande pergunta é: você está preparado? Qual é a área da sua vida que você entende que precisa de um preparo, de um aperfeiçoamento, de um crescimento? E o pior de tudo não é quando nós não estamos preparados somente. É quando, além de não estarmos preparados, nós não estamos dispostos a sermos preparados. Não estamos dispostos a nos preparar. Porque quando nós não estamos preparados, temos essa consciência, mas estamos dispostos a nos preparar, a gente sabe que esse problema ele está com a data vencida. Mas quando nós achamos que não, querido, tem gente querendo viver o Evangelho só de palavras motivacionais. Só palavras motivacionais. Jargões. Sabe? Vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Deus está no controle. Se nós não nos prepararmos, nós vamos perder as lutas e vamos culpar os outros pela nossa falta de preparo. Porque geralmente quem não se prepara é assim. Você vê, as pessoas fazem um concurso, fazem uma prova, aí o cara estuda, rala pra caramba, se dedica e passa. Aí o outro que relaxou, não estudou, aí sabe o que ele começa a dizer? Foi peixada. Ah, ali foi peixada. Deu sorte. Deu sorte. Ah, foi o tio dele, que é não sei quem, que colocou ele lá.
A pessoa começa a arrumar justificativas para o seu fracasso, que está relacionado com a sua falta de preparo. A pessoa cai, foi culpa do meu líder, foi culpa do pastor. Nem se o seu pastor cair, se você estiver preparado, você também não cai. Você só cai se Cristo cair. Isso quer dizer que você não vai cair nunca, né? A questão é que nós queremos muitas vezes viver uma vida cristã com a fé do outro, com o preparo do outro. E tem luta, filho, que é só você e Deus. Se você não estiver preparado, as palavras de motivação, elas vão te ajudar, mas elas não serão suficientes. Eu quero desafiar você a ser o melhor que você pode ser em tudo aquilo que você for fazer. A ser o melhor profissional na área que você trabalha. Se preparar. A ser o melhor esposo, a melhor esposa cristã. Pastor, como é que se prepara? Simples, querido. Sábado eu e minha esposa assistimos um filme. Ontem, foi terça, eu e a minha esposa assistimos uma pregação. Pastor Josué Gonçalves, sobre casais. Amanhã nós vamos assistir uma outra. Hoje, né? É hoje, perdão, é hoje. Nós fizemos um cronogramazinho para dar uma investida no nosso casamento. Hoje nós vamos assistir outra. Como é que eu me preparo para ser um bom cristão, para ser um cristão forte e vencedor? Para vencer a tentação, para vencer o pecado, para vencer o medo, para vencer minhas limitações, para me tornar aquilo que Deus quer que eu queira, para ser alguém que vai lá e arranca a pessoa das mãos do diabo e traz para a presença de Deus. Como é que eu me preparo? Estudando a Bíblia, vida de oração, diária, TSD, congregando, me fortalecendo. Como ele diz, revestive-se do Senhor e na força do seu poder. E aqui nesse de Efésios ele dá a dica mais voltando para a luta espiritual, quando ele fala da preparação do evangelho da paz, a couraça da justiça, né? A questão da fé, o escudo da fé. Ele dá todas as dicas. A questão é que parece que para nós não é necessário se preparar para ser cristão. Eu preciso me preparar bem para passar num concurso, eu preciso me preparar bem para ganhar dinheiro, para arrumar um bom emprego, para ganhar um dinheiro bom, mas eu não preciso me preparar para ser um bom cristão. Escola da vida está aí, filho, para quem quer se preparar, para vencer. E esse texto de Efésios, ele diz, preparai-vos para quando chegar o dia mau. Ele não diz assim, se chegar, ele diz quando chegar, porque um dia vai bater na tua porta, na minha porta, na sua porta. E aí, nós vamos estar preparados para enfrentá-lo e vencê-lo? Ou não? Eu queria desafiar você, querido. Se você quer ser um líder de excelência, se você quer ser um líder que vai longe, se você quer ser um líder de sucesso, você tem que se preparar como líder. Você tem que se preparar. Em tudo, nós precisamos de preparo. E aí, quando vem o preparo, junto com as palavras de motivação, aí, meu irmão, aí ninguém segura. Aí pode vir o que vier. Fica de pé em nome de Jesus.